Olá, pessoal! Estamos aqui novamente com mais um episódio de Conversas com o Médico, com o Dr. Salomão. No episódio de hoje, mais um assunto polêmico. Sim, pessoal, vamos falar a respeito de TDAH. Esse diagnóstico é realmente uma epidemia ou apenas um erro no diagnóstico? Vamos lá, doutor, mais um assunto polêmico para a gente conversar. É verdade. Vale a pena começar dizendo que está havendo uma tendência de medicalizar comportamentos infantis, não só com relação ao tema que se levantou. De TDAH, mas então, diversos outros. É muito comum hoje em dia que uma criança que é um pouco mais ansiosa do que seria de se esperar, ou aquela que tem algum pequeno desvio comportamental, alguma coisa que há décadas atrás seria considerado como faz parte do desenvolvimento de um menino, por exemplo, hoje recebe rótulos. Então se ouve falar de coisas que não existiam antigamente, né? Ah, o meu filho é bipolar. Você nunca ouvia falar sobre criança com transtorno bipolar. Hoje uma criança que tem alguma variação de humor corre o risco de ter esse diagnóstico. Então você acaba tendo uma série de diagnósticos médicos que hoje em dia são mal utilizados para se reportar a comportamentos que são normais de uma criança. Estão presentes durante o desenvolvimento normal de uma criança. TDAH se insere nessa história. Primeiro, o que é TDAH? É um transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Sem hiperatividade seria aquele caso extremo de desatenção, não necessariamente com excesso de atividade física. O tipo desatento tem sido descrito muito mais em meninas. O tipo misto, mais em meninos. Então você tem mais diagnóstico de TDAH em meninos do que em meninas. Olha só que interessante. Qual é o grande problema do TDAH? Na minha impressão, a gente hoje não tem um protocolo diagnóstico muito claro. Se você for ler o que os protocolos solicitam, tem coisa que se aplica a qualquer criança. Eles vão te perguntar coisa do tipo: o seu filho se mexe muito? O seu filho responde uma pergunta antes de você ter acabado de fazer a questão? O seu filho esquece frequentemente material escolar? O seu filho não fica muito tempo numa determinada atividade e tem que mudar de atividade para atividade? O seu filho na sala está no mundo da lua em vez de estar presente? Eu acho que um menino normal de 5 a 7 anos que não tem essas coisas, eu me preocuparia, porque faz parte do desenvolvimento normal, principalmente em meninos. Certo. Já começa pelo problema de você não ter um critério diagnóstico definido. Mais refinado, né? Não existe. Não existe. Então, e se você for ver o que se classifica como TDAH, na verdade é um exagero de comportamentos presentes durante o desenvolvimento. Então a grande questão é, onde está o limite? Até onde é normal e até onde e a partir de quando passa a ser patológico. Eu tenho usado um jeito de driblar essa situação. O que eu digo para a família? Eu não vou discutir com vocês se teu filho tem TDAH. O que eu quero discutir é uma outra coisa. Ele tem um distúrbio de atenção de tal monta que prejudica a sociabilidade e o rendimento escolar. Se ele tem que ser tratado, independentemente de eu querer chamá-lo de TDAH ou não. Então, por que o TDAH virou uma epidemia? Porque não se faz isso. E porque, frequentemente, você está medicando uma criança por conta da exigência de pais ou de professores. Então, eu vou te dar um exemplo. Aonde você acha que tem mais filho com TDAH? Num casal em que os dois estão aí por volta de 18 a 25 anos, ou em pais que têm 50 a 70? Eu vou arriscar dizer 50 a 70. É óbvio, mas é óbvio, né? Eu tive filho com 58 e eu sei a diferença que é. De energia, né? É outra coisa, é completamente diferente. E aí você começa a ter um critério de avaliação diferente, mas o problema não é da criança, o problema é seu. Sim. Em que classes da escola você encontra mais TDAH? Naquela sala de uma professora de 18 anos, que o primeiro emprego é hoje, ou naquela senhora de 55 que vai se aposentar, está de saco cheio de ensinar? Nossa, tem até esse óbvio. Fator. Não, mas a gente já levantou isso. Em São Paulo a gente fez uma vez uma pesquisa sobre isso. Em classes com professoras mais velhas, a gente encontrou relato de 50% de crianças com transtorno de atenção. Provavelmente tem aí um erro de avaliação. Sim. E quando você vai ver como que se faz o diagnóstico, você faz pela anamnese, quer dizer, pelas informações que você colhe com a família. E vários médicos utilizam um questionário que é preenchido pelos pais e outro pela professora. Então, minha filha, você não tem uma avaliação técnica. Eu tenho uma avaliação de pais, que eu não sei que capacidade tem de avaliar direito isso, e professores, que aí eu te digo isso, quer dizer, que professor é esse? Que capacidade ele tem? E outra coisa, né? Pega uma professora que tem uma classe com 35 alunos e compara com uma que tem 12.
enorme a diferença. Evidentemente, a probabilidade de você ter crianças desatentas, mais agitadinhas, numa classe com 35, é maior do que numa outra. Então você tem que levar em conta todos esses aspectos antes de você colocar um diagnóstico de TDAH. Mas o que está acontecendo hoje é o oposto. Então, assim, frente a qualquer queixa de pais, professores ou terapeutas, o diagnóstico de TDAH é fechado. É fechado. E aí, consequência disso, medicação. E os efeitos colaterais, né? Sim, agora... Dar remédio para uma criança. Então, mas casos em que o grau de desatenção e de agitação é tamanho que comprometa o rendimento da criança, ela tem que ser tratada. Certo. E aí você vai ter que discutir que tratamento você vai optar. Mais adequado. Você tem alguns casos que melhoram muito com o apoio psicopedagógico, mas a maioria precisa de remédio. Doutor, o senhor acha que a tecnologia, né, esse algoritmo e entrega de vídeos, essa demanda enorme de informação que as crianças de hoje em dia são submetidas, diferente das gerações passadas, também influencia nessa questão de desatenção? Eu diria que não é só o conteúdo dessa tecnologia. Veja bem, antigamente um anúncio que você assistia na televisão, em média, levava quase 60 segundos. Certo. Hoje os anúncios têm 5 segundos ou 6. Então você ensinou o teu cérebro a processar essas coisas com extrema rapidez. Se você tentar fazer um videogame que uma criança de 5 anos faz, você não dá conta. Não. Porque a rapidez com que aquela coisa muda é extraordinária. Então, uma criança que passa algumas horas por dia frente a um videogame desse. Com estímulos super rápidos. Sim. Aí ele vai para a escola. Com aquela metodologia arcaica, muitas vezes, ou até... Ele tem que sentar, ficar quieto por 2 horas, ouvindo com a chata de uma professora tá falando. Então você cria uma situação que, se não dá para você tirar a tecnologia vai ter que entrar na sala de aula. Não estou dizendo se isso é bom ou é ruim. Eu acho que do ponto de vista de funcionamento cerebral é ruim, porque o cérebro, até onde a gente sabe, não foi feito para trabalhar desse jeito. Mas o cérebro é extremamente adaptável, né? Ele vai se adaptando ao que o ambiente exige. Cada vez mais você vai ter crianças que são altamente responsivas a coisas que mudam rapidamente de cena. A gente vai ter que adaptar de algum jeito o aprendizado a essa criança nova. A criança de hoje é totalmente diferente do que eu fui. Sim, não tem comparação, né? É uma epidemia de diagnóstico? Sim. Grande parte disso está equivocado? Sim. Mas a maior parte dessas crianças, apesar do diagnóstico errado, está tomando psicoestimulante. Eu quero deixar claro aqui que eu não sou contra o psicoestimulante. O remédio bem utilizado muda a vida de uma criança. Os efeitos desse tipo de remédio são imediatos. A criança toma hoje às 8 da manhã, às 10 da manhã ele é outra criança. Sim. Então eu tenho relato de gente que diz assim, doutor, o meu filho é outra criança. Para melhor. Está menos impulsivo, está menos irrequieto, está aprendendo mais. Então, tem que medicar quando necessário? Sim. O grande problema que eu vejo é que não está sendo feita essa separação de forma adequada. Para o médico também é muito mais simples, né? Eu não tenho que pensar muito. Você está se queixando que teu filho está muito agitadinho, está tirando nota baixa na escola? Toma isso aqui que ele vai melhorar. Ele pode melhorar mesmo não sendo TDAH? Sim. Você também. Eu também. Se um de nós começar a tomar Ritalina, você vai ficar mais esperta, você vai fazer mais coisas. A questão é, vale a pena fazer uma coisa artificial desse tipo? Com algo que poderia ser tratado de outra forma. Não, que não precisa tratar. Eu estou muito bem, obrigado, fazendo o que eu faço hoje. Se eu tomar um remédio desse, eu posso ser mais ativo, mais rápido. Mas escuta, por que eu vou fazer uma coisa dessa que é altamente artificial? E outra coisa, correr o risco de efeito colateral. Sim, com certeza. Que pode acontecer. Não são frequentes, mas pode acontecer. Então eu acho que assim, tem que tomar cuidado. Eu volto a insistir muito, né? Ter TDAH ou não é o problema. O problema é, eu tenho um distúrbio atencional suficientemente severo para prejudicar meu funcionamento, eu tenho que tratar. E dependendo das circunstâncias, você vai discutir com a família o que existe de adequado para tratar essa criança. Os estudos têm mostrado que o ideal é você ter um combo de um apoio psicopedagógico paralelo ao uso do remédio. O lobby farmacêutico é brutal. A Ritalina, que é um dos remédios mais usados, o sal, é o metilfenidato. Ele vende milhões de dólares no mundo inteiro. É um dos medicamentos que hoje em dia são mais vendidos. Mais uma briga contra o sistema, né? Então você tem médicos sendo, de uma certa forma, pressionados a receitar mais. Os laboratórios sabem quanto eu receito de cada remédio no meu consultório. Então, vender psicoestimulante hoje é um mercado enorme. Então você tem mais um fator de pressão para o diagnóstico ser feito. Até 3 ou 4 anos atrás, a FDA nos Estados Unidos
propunha que você começasse a usar Ritalina ou similar quando necessário a partir dos 6 anos de idade. Mudou agora para 4. Nossa. A grande questão é, o que vai acontecer com o cérebro de uma criança de 4 anos que está num período de extrema transformação, tomando um remédio desse tipo? A gente não sabe. Essa mudança de idade é fruto de pressão de laboratório, na minha opinião. Não tem outra explicação para isso. Então hoje você tem crianças de 4 anos já tomando psicoestimulantes. Muito precoce. Até onde a gente sabe, sim. Bom, pessoal, para mais reflexões como essas, acompanhe o Dr. Salomão nas redes sociais. Não se esqueça de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos assuntos. Até mais!